Fala galera que curte o PC Facts, o mimimi dos capacitores, SP-Caps, POS-Caps, MLCCs, quais são cada um desses capacitores e o que eles podem influenciar se você for um potencial comprador de uma RTX 3080, por exemplo. Entendam nesse vídeo logo após o recado dos nossos patrocinadores. A G2Deal é uma revenda oficial de chaves para Windows, antivírus, games Steam, Origin e Uplay, além de cartões PSN e Xbox Live. A oferta de hoje é para quem montou um PC e quer uma chave oficial do Windows. Basta comprar no site usando o PayPal e o cupom do PCFact SA18, como eu fiz, e receber imediatamente a chave. Aí, meu parceiro, no menu inicial digite ver se o Windows está ativado e troca ou insira a nova chave. Pronto, o Windows oficial, com suporte da Microsoft, está instalado. Bom pessoal, primeiramente é preciso comentar que todo esse mimimi tá muito chato, é sério. Falar de capacitores e desses detalhismos já é chato o bastante, mas eu acho uma discussão importante a que foi aberta pelo Igor Walosek do Igor's Lab. Entretanto, para que a gente possa entender tudo e como que a mídia tem usado isso, eu preciso fazer algumas ponderações. Primeiro, o próprio Igor, do Igor's Lab, não é culpado de todo esse alvoroço que foi causado. No próprio artigo dele, ele menciona que é uma investigação, que tem caráter preliminar. Além disso, ele coloca a hipótese, veja bem, hipótese, dos capacitores serem responsáveis por essas instabilidades como algo provável. Ele não fecha a questão. Ele não afirma categoricamente que é aquilo que vai acontecer, que é aquilo que causa o problema, ou que esse problema é incorrigível a não ser que se mudem os capacitores. Ele até trata de alguns tipos de modelo de agrupamentos de capacitores que seriam os ideais a priori para ele, depois parece que ele corrige, mas a saber, é algo que realmente, pessoal, é impossível preliminarmente que o cara saiba com todos os detalhes o que acontece em cada uma das samples que estavam apresentando problemas. Entretanto, aqui no PC Facts, nas lives que a gente fez, a gente até fez uma live sobre isso, a gente explicou que, na nossa opinião, claro, a gente não tem nem como se comparar em termos de conhecimento com o Igor Walosek, que é um cara de uma experiência fantástica e de um conhecimento abismal realmente. A nossa opinião é que esse não era o problema, mas ele em momento nenhum disse categoricamente que era. Então, o que ficou agora claro com os experimentos de toda a comunidade, dentre eles ali o Der Bauer, né, que é alemão, que fez um trabalho nesse sentido, Gamer Nexus, Hardware Unboxed, que realmente analisaram todas essas questões porque eles tinham várias placas, vários modelos, e aí realmente trouxeram informação mais acertada para a gente, no sentido assim de não serem algo meramente investigativo, e também o próprio driver 456.55 da NVIDIA que saiu supostamente para corrigir isso, nos permitem chegar a uma conclusão nesse momento. Primeira coisa é que o Igor errou ao mencionar um POS-Cap como um capacitor que fosse responsável por algum problema. Primeiro porque o POS-Cap é uma nomenclatura usada por capacitores Panasonic que sequer são usados em placas de vídeo atuais da série RTX 3000. Pelo que eu sei, eles são até bem raros de serem usados em quaisquer placas de vídeo. Agora, o certo seriam SP-Caps. E assim, pessoal, nós somos brasileiros, eu até normalmente cometo esse erro de usar muitos termos em inglês, então passemos a usar mais termos em português. Não são SP-Caps, são meramente capacitores polímero alumínio, mas agora, como eu falei, polímero alumínio fica um negócio meio não chique, né? Parece uma coisa tão habitual, tão comum, tão ordinária, porque não são SP-Caps, né? Não são POS-Caps, não são MLCCs, são capacitores polímero alumínio. No caso do MLCC, eles são capacitores de cerâmica. E existem alguns detalhes que não permitem a nós concluir que um capacitor de cerâmica será sempre melhor que um capacitor de polímero alumínio. Vou dar um exemplo para vocês. No momento em que esse capacitor de cerâmica entra em curto, ele simplesmente cria uma reação muito pior, muito mais agressiva ao teu hardware do que um curto num capacitor de polímero alumínio.
Tá? Em outras circunstâncias, por exemplo, o de cerâmica, ele pode aguentar certas situações, certas circunstâncias que o polímero alumínio não aguenta e assim vice-versa. Tá? Então, há necessidade, na realidade, de haver um trabalho em que você tem um agrupamento de um e de outro, não necessariamente só um ou só outro. Tá? E ao mesmo tempo, meramente achar que, olha, se são 6 POSCAPs, ou no caso o correto que são 6 SP-Caps, ou 6 polímero alumínio, tá errado, vai ficar ruim, vai ficar podre. Não, não existe isso. Eu digo isso porque o nosso colega Der Bauer, lá da Alemanha, ele pegou uma placa que eram de 6 capacitores de polímero alumínio e simplesmente mudou 2 deles para 20 capacitores de cerâmica. Que não sei se vocês sabem, mas um capacitor de polímero alumínio para ter a mesma capacitância em capacitores de cerâmica, você precisa ter 10 capacitores de cerâmica para substituir um de polímero alumínio. Então o que acontece? Ele fez essa substituição e conseguiu meramente 20 a 30 MHz a mais no overclock. Ou seja, você simplesmente substituir todos os capacitores de polímero alumínio por cerâmica vão te dar entre 60 e 90 MHz a mais de overclock. Sinceramente, gente, assim, se eu chegasse para vocês, fizesse um review de uma RTX 3080 e dissesse que o poder de overclock dela foi de 60 MHz, de 90 MHz, vocês iriam me dizer, cara, muito pouco, é ridículo o ganho de performance que você vai ter com isso. E é verdade, é pouco. Então, realmente, só ter capacitores de cerâmica vão te dar entre 60 e 90 MHz a mais de clock em overclock, tá, pessoal? O problema, na realidade, não são os capacitores. Os capacitores, eles vão te ajudar a ter uma estabilidade melhor em clocks mais altos, tá? Mas não necessariamente isso significa que o seu chip vai alcançar clocks mais altos. O que realmente parece ter sido um problema foi a tabela de tensão por frequência que a NVIDIA estava aplicando no driver inicial, em que simplesmente você via algumas placas, como eu já vi nos testes do Kabum, por exemplo, a MSI Trio, chegando em 2055 em estoque. Isso é muito até para Turing, para as placas de geração anterior. Eu tive aqui uma Colorful, tá? RTX 2080 Super, que em estoque ela fazia 1950 MHz, alguns momentos batia 1995 MHz, coisa assim, 2000 MHz. E quando eu tentei fazer overclock para 2050 não foi possível, ela ficou em 2040 MHz. Então é absolutamente normal que placas sejam diferentes. Mesmo uma MSI Trio, por exemplo, que você compra em 3, 4 seguidas e testem as 4, elas vão ter diferentes clocks máximos possíveis, porque cada uma delas é diferente da outra. E aí, quando o driver da NVIDIA permite um boost muito alto e colocar o clock lá em cima, simplesmente você realmente vai ter instabilidade. Isso não tem muito a ver com os capacitores. Os capacitores, eles podem apenas ajudar a segurar um pouquinho mais de estabilidade em 20, 30 MHz ali de diferença, o que não faria muita coisa para te ajudar nesse sentido. No final das contas, pessoal, o novo drive da NVIDIA foi testado pelo Hardware Unboxed. Realmente, o cara lá já tinha tido problemas, eu acho que é o Steve o nome dele. Ele falou que já tinha tido problemas e que esses problemas foram resolvidos, ele não teve mais problemas de instabilidade, do que eles chamam de crash to desktop, que é o crash, né, a caída da imagem para voltar para a tua área de trabalho. E aí, simplesmente, pessoal, não houve perda de performance. A perda, se houvesse, seria de 1, 2 FPS para mais e para menos do que está dentro da margem de erro. E isso foi corrigido, segundo alguns outros testes também que eu vi, eu não tenho certeza se isso foi feito no Hardware Unboxed, são tantas as fontes que a gente acaba se perdendo, mas que o que mudou na verdade foi que, ao invés deles aumentarem ou diminuírem o clock pico, eles diminuíram o clock base. Então, ao invés dela variar muito para cima, ela não varia tanto e também varia um pouquinho mais para baixo. Mas na média, o clock médio é muito parecido e evita essa instabilidade. Então, o Jay-Z, por exemplo, pegou a placa que melhor tinha clock em estoque das que ele tinha testado, que era a Asus TUF, e que tem 60 MLC6 ou capacitores de cerâmica. E com o novo drive, ela também não perdeu nenhuma
nenhuma performance, a não ser no Time Spy que ele testou, em que perdeu ali coisa de 30 pontos em um universo de 10, 13 mil pontos, alguma coisa nesse sentido. Então que é algo absolutamente irrisório, né, pessoal? Mas em games não perdeu absolutamente nenhum FPS, então é um problema que basicamente está resolvido. Agora, essa treta toda nos remete àquilo que eu falei num vídeo recente sobre a questão dos 8K na 3090. A mídia cria uma demanda, cria um hype, cria uma expectativa sobre alguma coisa, trabalha em cima disso, ganha o teu clique, traz matérias, traz informações, traz o hype ou a expectativa, mesmo que seja expectativa de uma treta. Depois disso, fazem os testes, divulgam os testes e aí criam ou o alívio, ou o rage, ou a sensação que vem posterior e também se alimenta de cliques nesse sentido. É por isso que eu acho muito importante para vocês acompanharem o PC Facts. A gente não vive disso aqui. A gente simplesmente traz para vocês a informação da maneira correta, sem essas paixões, sem essas pressas, sem essa correria toda, tá? E eu quero mais uma vez aqui parabenizar, para finalizar o vídeo, o Igor Wolosek, que teve a postura correta. Ele não trouxe informações cabulosas, ele não trouxe nada abismal. Ele trouxe a opinião dele, um início de investigação preliminar, com a proposta de trazer uma probabilidade para que a própria comunidade, diante de muito mais samples do que as que ele tinha, pudessem alimentar a teoria dele e confirmar ou não. E ele, dentro de toda a sua humildade, com certeza, vai finalizar essa questão, chegando provavelmente na mesma conclusão que a gente. Tá ok, pessoal? Um grande abraço. Lembrando, o último recado, nós temos agora os aplausos aqui no nosso canal no YouTube. Isso significa que se você está assistindo esse vídeo, você não pode apenas dar o like, deixar um comentário, compartilhar, como também agora você pode dar um aplauso. Você faz uma pequena doação para que esse vídeo fique monetizado aqui no canal e aí ajude o seu criador de conteúdo, não precisa ser apenas o PC Facts, mas ajude o seu criador de conteúdo na hora que ele for fazer a distribuição de trabalho, ele perca um pouco mais de tempo nos vídeos em vez de perder nas lives, porque as lives têm as doações e os vídeos não tinham. Então normalmente os vídeos eram muito mais monetizados. Então fica esse recado aí para vocês. Se vocês querem ver mais vídeos como esse, não se esqueçam de deixar um aplauso também. Tá ok, pessoal? Grande abraço e até o próximo vídeo.